Oi, gente, começando o TV Síntese Semanal. Eu sou o Rafael e lá em Brasília está a Miriam. Miriam, tudo bom? Olá, olá pessoal. Vamos Hoje lá é, ao nosso TV Síntese semanal. vamos lá, de 26 de agosto de 2024. Vamos começar com a agenda da semana. A gente está com algumas dicas assim da semana, obviamente não é extensivo, né? Mas hoje tem um seminário sobre de economia e defesa da concorrência, é online, transmitido pelo Zoom, ele é organizado pelo CAD, começa lá pela hora do almoço. Quem quiser entrar lá no site do CAD, CAD é o órgão antitrust do governo brasileiro, né? Na quarta-feira, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pautou o julgamento do PIS/COFINS sobre Home. Esse é um debate longo e importante para as operadoras de telecom. Então, está lá na pauta finalmente. Na quarta-feira, o STF, o Supremo, colocou para votação uma ação direta de constitucionalidade feita pela FENATEL. A FENATEL é a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Telecomunicações. Elas estão questionando, a entidade questiona legislação trabalhista, foi para o Supremo, e principalmente em relação à questão da terceirização e precarização. Pode ter um impacto importante no setor. Também vamos ver se o STF avança nessa pauta. E na sexta-feira dessa semana ainda, é o prazo final da aprovação da PILOA. A PILOA é o projeto de lei orçamentária para o próximo ano. Então, o governo precisa ter o PILOA aprovado para que as receitas e despesas do ano que vem sejam, enfim, estejam previstas, né? Além disso, na primeira semana agora de setembro, vou fazer uma propagandazinha nossa, nós vamos ter dia 3 e 4 de setembro o nosso evento. É o primeiro que a gente faz sobre data center e nuvem. Vai ser todo online, no Zoom, é só se inscrever, entrar no nosso site, telesíntese.com.br, está muito bacana. A gente vai discutir data center de inteligência artificial, vamos conhecer os projetos dos data centers das operadoras, discutir latência e muita coisa da nuvem também. Entra lá. É isso, Rafa. Legal, Miriam, obrigado. E aí, agora a gente vai entrar então nos temas da semana. A gente vai falar de várias coisas aqui que a gente separou. A gente vai falar um pouco do evento que a gente fez, a gente vai falar sobre a rede privativa do governo, a gente vai falar da nuvem soberana brasileira, da nova aquisição que movimentou o mercado também na última semana. A gente vai falar do que a Anatel está fazendo para medir a velocidade do consumidor e do próximo leilão de espectro aí que deve acontecer ano que vem. Vamos começar do começo. Semana passada a gente fez o EdTechs e as escolas públicas, né? Nosso evento relacionado a esse ambiente de educação e de educação digital, né, Miriam? E a gente ouviu, tinha lá várias autoridades, especialistas, representantes da Anatel, tinha gente da EAS, tinha gente da EAS que faz o Aprender Conectado, né? Tinha gente do GAP, enfim. Aí chamaram a atenção para algumas coisas que eles falaram para a gente a respeito de como as escolas vão ser atendidas, né, Miriam? Você que observou isso, conta para a gente o que Foi você assim, foi achou. legal porque pela primeira vez, né, assim, a gente, quer dizer, duas coisas importantes, eu acho. Finalmente, me parece que o Aprender Conectado vai deslanchar, né, depois de 2 anos de dinheiro em caixa, as coisas começaram a andar. Já teve uma primeira contratação para 5 mil escolas e agora foi aberta a licitação para as 20 mil escolas. Então, eles anunciaram isso um pouquinho antes do nosso evento. Foi uma coisa legal que deu para conhecer um pouco a estrutura, né? O que eu achei importante entre as novidades do nosso bate-papo é que a contratação das escolas que serão atendidas por satélite não será feita mais pela Anatel ou por esse GEAP. Eles colocaram lá na no nossa conversa que o atendimento das escolas será feito pelo GESAC. O GESAC é um projeto do governo federal que faz conexão de vários pontos pelo internet via satélite e é coordenado pela Telebrás. Significa, então, que a Telebrás realmente está assumindo o seu papel de conectar as escolas distantes, rurais e sem fibra, e a Telebrás já tinha anunciado para a gente que vai fazer um hub de satélites para atender essas demandas, né? Então, isso já foi esclarecido.
E uma coisa bacana também que eu achei é que a Casa Civil falou mesmo que já está pensando como é que vai resolver para manter depois esse programa, porque todo esse programa só tem dinheiro para 2 anos de custeio, né? Então depois precisa ver quem é que vai arcar com esse custo. E já que a gente está falando, então, das obrigações, que essa daí é uma das obrigações que advindas do leilão de 2021, né? Teve outro tema que movimentou a semana que diz respeito à rede privativa do governo. Saiu uma portaria assinada pelo ministro Juscelino Filho, que basicamente ele alterou ali um item, um parágrafo da portaria anterior, que era de 2019, se eu não me engano, falando que só empresas com governança igual à governança praticada no mercado acionário brasileiro poderiam participar das disputas das RFPs e serem contratadas para fornecer os equipamentos e a rede privativa de governo, principalmente rede privativa móvel, lá no DF, né? O que acontece? Saiu essa portaria agora nesta semana, falando, na semana anterior, né? Falando que não precisa mais ter essa governança, que a Anatel vai definir os requisitos mínimos de segurança, inclusive para a criptografia. O que isso significa? Na prática, que a Huawei, por exemplo, que o governo anterior tanto falava que não poderia de jeito nenhum participar das redes do Brasil no 5G, vai sim poder participar. E isso também é importante, né, Miriam? Porque a rede privativa de governo móvel lá no DF prevê o uso das antenas e de infraestrutura das operadoras comerciais. E elas têm contratos com a Huawei. Então, isso já limitaria muito essa cobertura que já tem pronta, assim, já é um caminho encurtado, né? Já é um atalho ter isso na mão, né? O Rafa, acho mais importante é a sinalização do governo de que, enfim, a questão geopolítica aí é fundamental, né? O governo Lula está sinalizando que ele não vê problema como o governo Bolsonaro via em investidores do Oriente, principalmente da China, né? Essa é uma sinalização até para o governo norte-americano também ficar atento que tanto eles continuam banindo os fabricantes, principalmente chineses, de suas redes, e o Brasil sinaliza, não, a gente confia a ponto de poder ser fornecedor de nossa rede de governo, né? Uhum. É isso mesmo. Só lembrando uma coisa, o núcleo da rede vai ser da Telebrás, tá? Mas também não tem limitação nenhuma para quem pode ser contratado para esse núcleo, tá? Falando então de soberania, vamos falar da rede soberana nacional que está sendo construída pelo SERPRO, né? O SERPRO, você entrevistou eles e saiu nesse fim de semana, a matéria está aqui no ar, a gente vai soltar daqui a pouquinho. Mira, conta para a gente o que eles estão investindo e quanto, é um montante e tanto, né? Na verdade, o projeto de rede soberana veio com o governo Lula, né? O SERPRO nunca tinha falado sobre o assunto, e aí se decidiram realmente construir uma rede soberana para o governo federal. Na verdade, a princípio começa com os atuais clientes do CEP, ou seja, a fazenda, a agricultura, os que eles têm lá e tal, mas pô, é possível que eu estou imaginando que vai se expandir, né? O presidente do CEP conversou comigo, vai investir 700 milhões de reais em 7 anos, são 100 milhões por ano, para renovar todo o seu parque computacional para instalar essa rede soberana. Para ele, rede soberana é aquela que circula e tem toda a garantia de segurança nos limites do território nacional, ou seja, a rede de governo não vai ter nenhuma comunicação transfronteiriça, ou seja, com dados ou com outros data centers ou outras instituições. Mas isso não impede que a todas as ofertas de nuvem, solução de todos os Googles, AWS e Huawei da vida, continue sendo contratado pelo SERP para prestar o serviço multinuvem que eles prestam, ou até mesmo para oferecer soluções para essa rede, mas sempre com a garantia de que a segurança ficará sob os cuidados da estatal. Pelo menos é isso que o presidente me afirmou. Eu queria até convidar que muitos especialistas assistem a gente, né, Miriam? Deixa aí nos comentários do YouTube se vocês acham que isso faz até mais sentido do que limitar o fornecedor, né? Já que tem que ficar restrito ao território nacional, esse tráfego não pode sair daqui, meio que não importa muito bem qual o fornecedor, né? Então, acho interessante, pode ser uma proposta diferente e age no mesmo sentido que estava discutindo antes na questão de a política que você falou, né? De que o que importa é onde está os dados e não necessariamente quem é que fornece os equipamentos para esses dados, né?
Na verdade é uma nova visão, né, Rafa? Até para mim, que sempre acompanhei a política industrial e a gente sempre tinha aquela coisa da base de que a tecnologia que garante autonomia, na verdade, pelas ações, assim, eu estou entendendo que o governo está entendendo. Os dados é que garantem a autonomia, o controle dos dados é que garante a autonomia, né? Vamos ver. Mas, de qualquer Uhum. forma, vai ter que ter desenvolvimento sobre esses dados, né? Sim, exatamente. Vou falar um pouco de mercado. Então, essa semana aconteceu a compra da GGNet pela Brasil Tecpar, né? A Tecpar foi lá e comunicou que comprou por 375 milhões esse provedor que atua em 59 cidades de Santa Catarina e no Paraná também. É uma empresa que atende principalmente B2C, B2B, e com isso a Brasil Tecpar vai somar mais 133 mil clientes à sua base. É uma das maiores compras que a Brasil Tecpar já fez. Tá? Essa rede também, essa operadora tem ainda 65 mil quilômetros de cabos de fibra, de rede de fibra ótica. Então, é uma aquisição importante para a Brasil Tech Park, que é lá do sul crescer, ainda mais nessas regiões que ela atende bem lá no sul. Vou comentar também outra coisa, Miri, que me chamou a atenção. Essa semana, a Anatel anunciou, fez um acordo com o NIC-BR para a criação de uma página com um medidor de qualidade da internet. Aparentemente não é só de velocidade, não teve coletiva, eles ainda não explicaram muito bem os detalhes desse assunto, mas aparentemente vai medir não só a velocidade da banda larga, mas a qualidade. E o cliente, ao usar essa página, vai conseguir, de alguma maneira, saber se o contrato dele está sendo respeitado. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho para saber se vai estar lá o medidor e vai mostrar se ele está dando 300 megabits por velocidade, então o cliente tem que saber automaticamente, não, eu contratei 600, 300 não é suficiente, então não está abaixo da qualidade, ou se o medidor mesmo é capaz de inferir, de alguma maneira, se o cliente está recebendo o mínimo que é previsto pelo regulamento, né? É interessante. Ô, Rafa, uma coisinha assim, só para falar para essa semana, já que eu acho que a gente tem que antecipar um pouquinho das coisas, né? Na semana que vem, no dia 2 de setembro, começa o RGC, o Regulamento Geral do Consumidor, e a disputa ainda está muito grande, há muito questionamento sobre muita coisa. A gente precisa ficar, houve grandes disputas aí entre as PPPs e as grandes, e eu tive uma conversa essa semana passada com o presidente da Anatel, tem até novidades aí que eu vou escrever para o Telecine, se eu tiver tempo, mas entre elas sobre a norma 4. Tem muito Tá. questionamento da Anatel sobre a norma 4. Nessa semana, os provedores regionais todos se uniram, todas as associações se reuniram, soltaram ali o parecer deles, demandando que as assimetrias continuem, né? E as grandes também mandaram um parecer lá para a Anatel, que também Eu, daqui a pouco vai pessoalmente, ter resultado. acho que o direito do consumidor não tem que ter assimetria, não, viu, Rafa? Vamos falar, última coisa, do leilão de 700 que se avizinha. Eu tenho falado bastante com o pessoal lá da Anatel a respeito desse leilão de 700, viu, Miriam? Uma coisa que me falaram é que esse leilão deve acontecer separado dos demais. Então, eles querem antecipar esse antes de todos os outros, tá? Aham. Por quê? Porque esse leilão, ele ajuda e incentiva a criação de um quarto player, é, mesmo que seja regional, tá? Entre as operadoras móveis. E o que vai acontecer? Me passaram um pouco mais do formato, exatamente, vão ser pelo menos 3 rodadas. A primeira rodada é de 10 mais 10 MHz, só para quem não tem espectro de 700 MHz, tá? Então pode ser qualquer empresa, não precisa ter necessariamente comprado a faixa de 3,5 no leilão 2021. Sim, mas tem Pode que ser. ter licença de SMP, né, Rafa? Então não é qualquer empresa. Sim, sim, mas qualquer empresa pode pedir uma licença SMP e participar do leilão, né? E Uhum. aí, o que acontece? O pessoal da Anatel falou, mas a gente vai tomar algumas medidas para evitar que aconteça um caso Winit Winit. segunda, de empresa que compre esse espectro e depois devolva, ou com outro intuito. Então, eles vão tomar uma medida, mas eles não quiseram falar exatamente qual. Uma segunda rodada do leilão vai ser 5 Certamente mais eles vão mandar executar as garantias que não fizeram desse edital e devem estar arrependidos. Pois é, vamos ver qual vai ser o critério, porque vai ter que vir de antemão, né, Miriam, para limitar, né? De repente, tem que colocar ali que a empresa tem que ter alguma operação mais já Não, erigida para não ter um não, porque aventureiro? aí Não você sei, direciona, né? Eu acho que vai ser né? do bolso, garantia no Entendi. bolso. Pode ser. Ou a segunda rodada vai ser de 5 mais 5, ou seja, se 10 mais 10 for pesado para o regional comprar, ele pode comprar só metade desse espectro, assim daí, de repente, pode dois comprar ele na região.
E, por fim, na terceira rodada, que pode ter todo mundo comprando, todo mundo, assim, claro, Vivo, TIM, comprando esse espectro, mas ele vai continuar regional. Então, assim, se sobrar só no Nordeste, aí, claro, o TIM Vivo podem dar o lance só no Nordeste. Se sobrar no Sudeste e Norte, aí só no Norte. Então, eles falaram isso. Outra questão é, já que é tudo regional, os compromissos vão ser regionais também. Então, a cobertura de estradas, de alguma forma, vai ter que ser regionalizada. Mesmo as estradas sendo federais e atravessando estados, 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 eles vão ter que dar um jeito de dividir essa obrigação. E as rodovias vão estar nessas obrigações. Tá bom? Uma novidade aí sobre esse leilão é que o preço mínimo vai ser muito menor do que foi, Tá bom. Que tá? maravilha. E, Miriam, Bom, deixo para você a pergunta da semana. agora vamos para a pergunta da semana. Estamos aqui com Álvaro Menezes, ele é o diretor de fusões e aquisição da Alaris, e ele que vai nos responder a seguinte perguntinha que fizemos. O mercado brasileiro de banda larga fixa comporta ainda essa profusão de provedores regionais, pelo menos 8.000 que fazem, que declaram na Anatel? A gente pode imaginar um mercado muito diferente desse daqui a 10 anos? Por favor, Álvaro. Olá, Miriam, olá a todos. A pergunta do TV Síntese dessa semana é sobre o mercado de banda larga fixa, os seus milhares de provedores e o que esperar nos próximos 5 a 10 anos. Bom, aqui na Alaris, a nossa visão é de que existe uma clara tendência de consolidação, né? A gente vê aí provedores médios conversando com provedores pequenos, provedores grandes conversando com provedores médios e aí vai, né? Ou seja, existe muito movimento claramente no sentido de fazer essa consolidação e a gente acredita que isso é em função de três fatores principais. O primeiro é a necessidade de investimento, que segue como uma diretriz absolutamente forte no nosso setor, cada vez mais, né? Por mais equilibrado que você esteja com o seu provedor, é latente a necessidade de fazer constantemente novos investimentos. O segundo é que o mercado mudou bastante, né? O mercado, no passado, você construía a rede e os clientes vinham quase que automaticamente. Isso mudou. Hoje você tem que ter uma gestão muito mais próxima e nem todos os provedores se adaptaram a isso, né? O foco no cliente versus foco na rede, vamos chamar assim. E o terceiro e último é que esses provedores cresceram muito também através de aquisições e preocupado em quanto mais melhor. A gente acredita que o foco de qualidade, como você integra, como faz esses provedores trabalharem em conjunto, isso tende a ser uma tendência cada vez mais forte. Era isso, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Miriam, e até a próxima. Um abraço. Ok? Agora, Muito obrigada. A gente volta semana que vem. obrigado, gente. Boa semana a todos.